Meu nome é Manuela Benini, eu sou gaúcha, moro em Londres há mais de 17 anos. Normalmente faço os verões aqui e os invernos eu vou para a Índia e para o Brasil, onde na Índia eu pesquiso dança clássica indiana chamada Kathak e formas de cultura folclóricas, e no Brasil eu vou não somente para ver minha família, mas também para trabalhar com carnaval. Eu vim para Londres com 17 anos, eu não conhecia ninguém em Londres, eu não falava nenhuma palavra de inglês, então eu vim para estudar inglês e depois eu vim para fazer um curso de inglês de 3 meses. E depois de 3 meses, obviamente, eu me apaixonei pela cidade e eu comecei a estudar arte. Então, eu resolvi ficar aqui porque os horizontes, principalmente para uma estudante que queria desenvolver um trabalho artístico, as oportunidades aqui são muito melhores do que a cidade onde eu vim, que é Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, para mim, eu vim por 3 meses, me apaixonei e acabei que eu fiz um curso de inglês e daí entrei na Universidade de Arte. A gente está aqui com o Maracatu do Mafuá, onde a gente está fazendo um projeto que é um diálogo entre cultura indiana e maracatu. Então a gente está vendo como os movimentos da dança podem ter um diálogo com a música. A gente está olhando na música clássica do sul da Índia, que se chama Carnatic Music, e criando um diálogo entre os ritmos do Brasil e a música indiana. Eu acho que o que a gente está tentando relacionar aqui são os deuses e a relação, obviamente, com a cultura Yoruba e a cultura védica. Porque tanto a cultura Yoruba como a cultura védica, que é uma cultura pré-hinduísta, indiana, elas relacionam os deuses com elementos da natureza. Então a gente está tentando achar um diálogo onde as forças da natureza, como os orixás e como os deuses védicos indianos, pelas forças da natureza se manifestam. Então eu acho que é uma relação entre a natureza e como isso é incorporado nos orixás e nos deuses védicos indianos, que são diferentes dos deuses hinduístas. Quando eu fui para a Índia, eu comecei a estudar tabla, porque tabla é a percussão indiana do estilo de música clássica chamado Hindustan Music, que são 2 drums, um pequenininho aqui que você toca com o dedo e um maior que você toca com essa parte da mão e esses dedos aqui. Então eu comecei a estudar um pouco de tabla na Índia para entender os ritmos que eu danço no Kathak, porque no Kathak a gente tem sinos nos pés, então com os pés a gente faz um diálogo de percussão com a tabla. Então a gente está fazendo com os pés o que o percussionista está tocando. Mas a beleza da dança do Kathak é que ela é a dança clássica, a única dança clássica do norte da Índia. O que isso significa? Todas as danças clássicas indianas, dizem muito dos historiadores, começaram como oferendas aos deuses indianos. O que aconteceu no norte da Índia? Com a invasão do Império Mogul, não sei a palavra em português, então em inglês é o Mughal Empire. O que aconteceu no norte da Índia foi que os dançarinos e os músicos e a cultura em si teve que readaptar os seus valores de uma cultura hinduísta para uma cultura que tem mais aspectos árabes de acordo com a nova religião. Então, por exemplo, uma dança que antes era uma oferenda aos deuses, que é uma imagem, como Allah não tem forma, a dança começa a se transformar numa coisa muito mais abstrata. E também a dança nas outras partes da Índia tem muito a ver com conto de histórias. Então, Kathak literalmente significa contador de histórias. O que acontecia? Como muitas das pessoas não sabiam ler nem escrever, os dançarinos eram gypsies que viajavam e dançavam para as pessoas a dança representando Mahabharata, que é um grande épico indiano, e o Ramayana. Então os dançarinos não somente tinham a função de fazer as oferendas, mas tinham a função de dividir com o povo que não tinha escola, que não lia, que não escrevia, os contos épicos da cultura indiana, principalmente Mahabharata e Ramayana. Uma vez que o império se estabeleceu no norte da Índia, os dançarinos, os músicos, os poetas, os pintores, toda a arte, toda a cultura teve que reestabelecer os seus valores. Então, como eu disse, a dança se transforma muito menos numa oferenda com deuses ou em contar os contos épicos hinduístas e se transforma muito mais numa coisa abstrata. O que acontece nas jams ou nas danças, normalmente os dançarinos ou os músicos não se encontram antes do palco. Mas como eles vão saber o ciclo que eles estão tocando, eles sabem como eles vão
como que vai ter uma comunhão entre o que eles estão tocando, porque eles sabem que a comunhão vai sempre acontecer no primeiro número do próximo ciclo. Então, se você se encontra, por exemplo, se eu vou fazer um show de cataque e vou me encontrar com o percussionista, com o tabla, vou falar pra ele, a primeira meia hora que você tem tal, a segunda meia hora a gente vai passar pra jab tal. Então ele sabe o ciclo de música que eu estou trabalhando. Normalmente, em cataque a gente trabalha com 16, mas esse que eu vou fazer hoje é um ciclo de 15 e tem várias músicas no ciclo de 7. Você pode inventar o seu próprio ciclo, tem gente que dança com um ciclo de 7,5, 7,2. Então, você pode inventar o ciclo que você quer tocar. Quando eu comecei a estudar dança clássica indiana, eu não tinha muita ideia do que a cultura indiana, qual era a filosofia indiana, como que era a relação da música. Eu não tinha muita ideia da cultura indiana. Então, o que aconteceu foi que um mundo totalmente novo se abriu para mim, principalmente em relação à filosofia, à espiritualidade, a relação do karma, né? Que eles acreditam que nossa vida é em ciclos, então a gente vem para aprender uma lição e volta, então é toda uma questão cíclica até atingir um ponto em que você não volta mais, né? Então o karma tem um final. Mas demora muitas vidas para chegar lá, então eles acreditam no karma e isso me ajudou muito a entender muitas coisas na minha vida pessoal. E viajar na Índia, eu morei lá por 4 anos e todo ano eu vou para a Índia por no mínimo 2, 3 meses para fazer tours no show e para estudar com a minha professora de Kathak. Então é uma experiência muito... como eu posso dizer? Tem muita gente que acha que a Índia é uma coisa muito pesada, mas cada vez que eu vou para a Índia eu entendo um pouco mais sobre a condição humana. Eu acho que botar as perspectivas, né? Mas eu recomendo ir para a Índia porque é uma experiência muito interessante. Esses são chamados gungurus e eles são parte do que a gente usa na dança clássica indiana, de Kathak. Então eu comprei, esse daqui eu comprei em Delhi e a tradição é que o seu guru, que é o seu professor, vai dar uma bênção. Então você oferece os gungurus para o seu professor, para o seu guru, e ele faz uma reza para que você esteja protegida e com a presença do guru na sua dança, porque existe um respeito muito grande, não só com os mais velhos na cultura indiana, mas também com o seu professor. Se você nasceu numa família que é de músicos ou de dançarinos, normalmente você vai continuar com a tradição da família, que vai ser música ou dança. Obviamente, hoje em dia as coisas estão mudando, mas antigamente a tradição se continua na família. Então, uma família de músicos e de dançarinos, você está crescendo com a dança e com a música na sua casa desde criança. Eu tenho muitos amigos músicos na Índia que nunca foram para a escola porque os pais não deixavam os filhos ir para a escola porque o filho tinha que praticar no mínimo de 8 a 10 horas por dia o instrumento. Então ainda existe, essa tradição ainda é viva. ताल धमा